O Interfupes está de volta à primeira divisão do Campeonato Paulista de Basquete, com a vitória de 75-69 diante do São João, fora de casa. O Inter foi vice-campeão do quadrangular decisivo da divisão de acesso. Em 20 jogos foram 12 vitórias e 8 derrotas. Futebol. O torcedor corintiano está rindo à toa. Depois do título brasileiro conquistado no meio da semana, a equipe da capital deu ontem a volta olímpica em grande estilo. No Itaquerão, o Corinthians emplacou uma goleada histórica em cima do São Paulo. O hexacampeão brasileiro foi arrasador. Bruno Henrique, Edu Dracena, Luca, Christian e Ângel Romero 2 vezes marcaram os 6 gols corintianos. Carlinhos descontou para o tricolor. O goleiro Cássio pegou até pênalti desperdiçado por Allan Kardec. Mesmo com a derrota, o São Paulo manteve-se em 4º lugar com 56 pontos. Já o Timão chegou aos 80 e se igualou ao Cruzeiro do ano passado como a melhor campanha da história dos pontos corridos com 20 times. E o caminho do Palmeiras para chegar à Libertadores da América pelo Brasileirão complicou de vez. Em casa, a equipe da capital empatou com o Cruzeiro. Marcos Vinícius fez 1-0 para os mineiros e Barrios empatou para o Verdão. O Palmeiras é o 10º colocado e joga todas suas fichas na Copa do Brasil, enquanto o Cruzeiro subiu para o 8º lugar e ainda sonha com a vaga na Libertadores. Já o Santos manteve seu péssimo retrospecto fora de casa. Ontem, contra o Curitiba, o Peixe perdeu pela 10ª vez no Brasileirão. O único gol da partida aconteceu aos 12 minutos do segundo tempo. Thiago Lopes fez bela jogada individual e passou para Henrique Almeida, que bateu de esquerda na saída de Vanderlei. Final no estádio Couto Pereira, Coritiba 1, Santos 0. Com a derrota, o Peixe permanece com 55 pontos e cai para a 6ª posição. O Santos volta a campo nesta quarta-feira contra o Palmeiras. O clássico na Vila Belmiro marca a primeira partida da final da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, o Peixe volta a campo domingo contra o Vasco em São Januário. E para falar mais sobre o Santos, eu converso agora com o jornalista e integrante da equipe do programa Esporte por Esporte, Aldo Neto. Aldo, boa noite. Obrigado por participar aqui conosco. Aldo, o Dorival Júnior errou ontem em poupar os titulares nessa partida lá em Curitiba? Boa noite, Irineu, nosso telespectador. Antes de te responder, eu quero dizer que é uma honra estar sentado aqui nessa cadeira que foi estreada pelo meu saudoso amigo Orlando José, depois pelo Armando e agora pelo Juan. Que está de férias, né? Está de férias, por isso que eu estou aqui rendendo ele, bem lembrado, né? O Dorival errou? É óbvio que errou. O time precisa classificar para a Libertadores. Tem o jogo decisivo da Copa do Brasil, que pode perder ou ganhar. É loteria. E está aí disputando o 4º e 3º lugar aí do Campeonato Brasileiro. Tinha obrigação de estar jogando com o time titular. Eu nunca vi assim... A gente vê os jogos históricos aí do Santos. O Pelé jogava dia sim, dia não, dia também. Os caras reclamando de campo. Eu vi a Vila Belmiro sem gramado nas laterais e os caras jogando, sabe? É muito mimimi hoje o jogador de futebol e pouca bola. Tá precisando ter mais bola. E o Dorival, na minha opinião, errou. Tá comprando uma briga. Talvez poupar o Ricardo Oliveira pela idade e tal, sim, mas o Gabigol, por exemplo. Três jogadores, tudo bem. Foi, por exemplo, fez o Palmeiras, né? Entrou com um time misto. O time misto é diferente do time reserva. Só tinha o Vanderlei e o Lucas Lima, porque o Lucas Lima tá voltando em suspensão. Foi muito pouco. E me admira também, fazer um comentário que não tem a ver com o jogo, mas tem a ver, o seu Renato está indo ver jogo do Corinthians na hora que o Santos está jogando. É algo que não dá para admitir, por mais que toda a história que tem o Renato aí na Vila, né? Bom, só para registro, a gente está vendo ali pelas imagens, né, Aldo? Sim. Não, a partida teve portões fechados, né, sem a participação da torcida, punição que o Sport recebeu pela briga, né, entre os torcedores do Sport do Curitiba no Couto Pereira, no dia 2 de setembro. E aí, tanto o Sport como o Curitiba foram punidos, né? O Curitiba, que jogou com o Santos, jogou sem público, e o Sport também jogou sem público lá em Recife. Uma punição exemplar. O Sport reclamou um pouquinho, porque alega que rompeu, né, inclusive com as organizadas do Sport, o presidente e tal, não sei o que, não adiantou nada, né? Todo mundo briga com organizada, mas sem organizada não vive, né? Agora, o Santos só venceu uma partida fora de casa, que foi contra o Cruzeiro, 1-0, é muito pouco, né? É pouco, e sabe o que eu acho ali, Nino? Precisa colocar
a ciência para trabalhar. O Santos tem psicóloga, põe para conversar, principalmente com a comissão técnica. Não é nem com o jogador, comissão técnica. Porque toda vez que o Santos vai jogar fora de casa, tem aquele medo. O Vanderlei Luxemburgo falava uma frase que todo mundo tirava sarro, mas que é verdade. Com medo de perder, tira a vontade de ganhar. Falta vontade de ganhar um pouco fora de casa. Se jogar com essa vontade, o time ganha. Bom, antes de saber aí qual é a sua expectativa em relação às partidas, né, pela Copa do Brasil, pela final da Copa do Brasil, Santos e Palmeiras, queria que você fizesse aí uma projeção. Sei que você também não tem bola de cristal, como o Juan, né? Para as partidas. O Santos enfrenta agora o Vasco fora, né? Jogando lá em São Januário. Esse jogo é no Maracanã? Você sabe? Não me recordo, eu acho que é São Januário. O Rubens está confirmando. São Januário. Partida complicada pela situação do... E depois pega o Atlético Paranaense em casa. O que dá para projetar para essas partidas? O que dá para projetar é que já sai de 1-0 para o Vasco. Se manter o histórico do Santos, toda vez que algum ex-jogador joga a primeira vez contra o Santos, faz gol. Vai ser, salvo o erro meu, o primeiro jogo do Nenê, que jogou aqui em 2003, contra o Santos, depois que voltou ao Brasil. 1-0 para o Vasco. Então já é 1-0 para o Vasco, se manter o histórico. Vai ter que jogar muito lá fora, para pelo menos empatar, para depois ter obrigação de ganhar do Atlético Paranaense em casa. Porque, veja... Você projeta 4 pontos, então, para o Santos? 4 pontos. Se ganhar os 4 pontos, tá bom. O Santos tem hoje 55? 55. Vai a 59. E está a 1 ponto do São Paulo, que é o quarto. O São Paulo e o Inter tem seus jogos também, que são... Mas o São Paulo pega 2 times rebaixados, praticamente. Mas o São Paulo também não está em boa fase, né? Depende, ganhou do Atlético Mineiro, depois ontem fez isso aí. Mas não, é raro manter do jeito que está lá a coisa, com a briga fora de campo, dentro de campo, eu acho difícil. Muita turbulência lá. Eu acho que tem que... A turbulência no Santos hoje é idiota. Estão discutindo o gramado da Vila, porque está tendo... Atenção, telespectadores, está tendo um campeonato de seleções brasileiras, da Seleção Brasileira Sub-20 de futebol feminino aqui em Santos, e está ninguém divulgando. E por causa disso o Gramado ficou um pouco judiado do jogo do Flamengo. Aí virou a desculpa pelo péssimo futebol do jogo do Flamengo e por ter poupado o jogador para o jogo do Palmeiras. O Palmeiras poupou melhor. E o Palmeiras poupou e teve que jogar o Lucas Barros para o jogo para fazer um empate em casa com o Cruzeiro. Essa parada para os amistosos, para os jogos da Seleção Brasileira, para as eliminatórias, foi melhor para o Palmeiras do que para o Santos? Não, eu não acho. Eu estava vendo muitos torcedores reclamando, entendeu? Só que quantos jogadores teve o Palmeiras convocado e quantos teve o Santos? Ia jogar sem 2. Sim. Então foi prudente essa pausa, porque sem o Lucas Lima e o Ricardo Oliveira, o time é que com. Eu prefiro com. Sim. Então, eu acho que agora está na hora do seu Dorival Júnior provar que acertou. O que é provar que acertou? O time tem que fazer uma grande apresentação na quarta-feira. E essa reclamação de campo, não tem jogo na Vila desde sábado. Com o tempo que está chovendo, é um tempo que é bom para a grama repor. Eu tenho certeza que a grama vai estar um tapete, até porque o Santos tem profissionais bons nisso, que eu conheço, e a própria World Sports que cuida do gramado. Então não vai ter a desculpa do gramado, vai ter jogador descansado. Tem que fazer o resultado na quarta-feira. Bom, já que você está falando, palpite seco. Santos e Palmeiras na Vila 4. Na quarta-feira, tem que ser 3-0 para o Santos para ter um bom resultado. Quanto? 3-0. 3-0? 3-0. Esse saldo de gols faz diferença no jogo da volta, né? Muita diferença. O gol fora, aquela coisa não vale, mas um resultado a diferença de gols pesa bastante. Não. Bom, o Luiz Flávio de Oliveira é quem vai apitar o jogo na Vila. É um árbitro interessante, né? Apesar do retrospecto dele, que ele já apitou 5 vezes esse clássico, e tem 3 vitórias do Palmeiras e um empate e uma do Santos, esse último triunfo do Santos foi na Copa do Brasil com o São Paulo. É um árbitro que costuma ser rígido, mas costuma ser sério, principalmente quando está sendo visado. É uma final, ele está sendo visado. E ele não é o irmão, a gente não pode, estou vendo a torcida malhar muito, ele não pode, ninguém tem culpa de ter um irmão com um histórico ruim, né? Acho que ele tem que dirigir o jogo, honestamente, acho que ele tem capacidade técnica para isso. Aldo Neto, muito obrigado, viu, pela participação conosco aqui. Imagina, é sempre um prazer, sempre que você, a Jamílio, o Rubens, o Marcos, enfim, todo mundo convocar, estou aqui presente. Obrigado e boa noite para você. Boa noite.